Saturno foi o último planeta a ser descoberto sem auxílio tecnológico e nos fala sobre até onde podemos ir. Se conecta aos nossos limites, restrições e ao que podemos construir e realizar na matéria. Então, Saturno nos fala de um lugar que é o último lugar que a nossa visão alcança, sem o auxílio tecnológico. Ou seja, os assuntos relacionados a Saturno são assuntos relacionados a essa postura de última palavra. Ele vai falar desse lugar de limite, de restrição. Além daqui, não há como ultrapassar. Não, pelo menos não sem auxílios tecnológicos. Então, Saturno, o lugar onde a gente tem Saturno no nosso mapa, vai ser uma área da nossa vida onde vai nos exigir limites muito claros para que essa área da nossa vida flua, para que a gente tenha a sensação que ela funciona. Porque Saturno se conecta aos nossos limites, restrições e ao que podemos construir e realizar na matéria. Então, se a gente não tem clareza dos limites, principalmente dos assuntos correspondentes à área onde a gente tem Saturno no nosso mapa, a gente vai ficar com uma sensação de desfoque, mas não é um desfoque por ter muitas opções, é um desfoque por não entender aonde que tá a linha, aonde que é o meu espaço, de fato. Se a gente vai observar o desenho do nosso mapa como um todo, Saturno é quem faz as divisões. As linhas do desenho são Saturno. É ele que diz que aqui termina a casa 10 e inicia a 11. É ele que diz, o espaço que vocês têm para estudar astrologia vem até aqui. O que é possível construir? Saturno vai dizer isso. O que é possível construir com os elementos que já estão dentro dessa casa? Que casa é essa no nosso mapa? Os assuntos relacionados a ela e o que no nosso dia a dia, na nossa vida, nós já temos disponíveis relacionados a esse assunto, a esses assuntos, a esses temas.
Antes de eu querer ir além, o Saturno ele vai pedir, exigir um olhar para aquilo que já existe, para aquilo que é certo. Depois, com o auxílio tecnológico, com os avanços, a gente pode ir além, mas antes eu preciso entender o que eu tenho certo aqui. Sua superfície é gasosa e sua densidade é menor que a da água. Porém, seu núcleo é denso, sólido, firme. Seriedade, comprometimento, disciplina e resistência se apresentam para que o foco do trabalho não se perca. Então, sua superfície é gasosa e sua densidade é menor que a da água. Mas o seu núcleo é denso, sólido e firme. A exigência relacionada com Saturno, a disciplina relacionada com Saturno, o comprometimento, o compromisso, a seriedade é justamente por essa necessidade que ele tem de se comprometer com esse lugar central dele. Porque se ele sai desse lugar central, ele vai entrar numa superfície incerta, ele vai entrar em algo que não é o lugar dele de limite. E, como todos os pontos do sistema solar, quando um deles não está ocupando o seu lugar, os outros vão se sentir desamparados. Então, Saturno é quem dá a segurança do sistema solar. É ele que vai dizer: podem existir tranquilamente cada um no seu lugar, porque eu tô aqui no meu lugar, dando o limite necessário. O Saturno é como se fosse o cercadinho das crianças brincarem. Ele dá o limite necessário para que a criação possa acontecer, para que a existência possa acontecer. Então, aonde a gente tem Saturno dentro do nosso mapa, vai ser uma área da nossa vida em que a gente vai exercer esse lugar de seriedade, comprometimento, disciplina, firmeza. Esse lugar sólido. E que impõe limites em relação aos temas dessa área. Limites claros para que os assuntos
correspondentes aqui possam existir e possam se reinventarem e possam ir além. Porque é isso, Saturno vai dizer, como ir além sem saber do que é que estamos indo além? Então, ele vai colocar o limite para que depois se possa ir além dele. Então, a área onde a gente tem Saturno é uma área que a gente transmite segurança para quem interage com a gente. Segurança e realidade. É uma área realista. É uma área nua e crua. É uma área de princípios bem estabelecidos. Na mitologia, é Cronos, senhor do tempo e da agricultura. Quando Saturno se abre, fala sobre dedicação, perseverança, empenho, responsabilidade, maturidade, paciência para esperar o momento certo da colheita. Então, a seriedade com a qual ele se coloca, com a qual ele se porta, a responsabilidade, a maturidade, gera resultados, gera recompensas para ele. E por ele ser o senhor do tempo e da agricultura, ele vai falar que aquilo que é plantado, cuidado, com dedicação, com paciência, com empenho, e quando é esperado o tempo certo das coisas, Saturno não tem atalho. Saturno vai falar do limite das fases de tudo. Seja da agricultura, então, sim, tem a fase do plantio, tem aquele momento em que começa a germinar, né? Não é, eu plantei hoje e amanhã já vou colher. Não, tem fases. O ser humano tem fases. Tem fases que precisam ser cumpridas, porque se não forem cumpridas, não é uma opção. Não existe essa possibilidade para Saturno. As fases precisam ser cumpridas. Pode ser que elas não sejam cumpridas. Pode ser que o tempo em que se fique em cada fase não seja o mesmo, mas as fases, elas vão necessitar acontecer. E de uma maneira bem demarcada. Então, os assuntos da casa onde a gente tem Saturno, eles são bem demarcados. Por isso, eles são bem delimitados, eles são bem firmes.
Os assuntos correspondentes à casa onde a gente tem Saturno, nós temos opiniões firmes sobre esses assuntos. E o signo onde Saturno se encontra, o signo que Saturno está vestido, vai falar a maneira como ele expressa esses limites. Tem muitas maneiras de expressar os limites. Então, esse desenho aqui, ele poderia estar expresso de uma outra maneira, as linhas aqui, elas poderiam ser onduladas. Poderiam, ao invés de linhas, poderiam ser um conjunto de flores. Poderia. Desde que fique claro que isso é um limite. Ficando claro que é um limite, eu posso colocar esse limite como eu quiser. Com uma linha reta, com uma linha ondulada, com um monte de florzinha, com um monte de estrelinha, colorido. O signo vai falar como que esse limite é colocado. Se é um limite mais... Ele é mais sério, ele é mais colorido, como é que é? Mas ele é. Ele é. Ele é muito firmemente estabelecido. Sendo o planeta do sistema solar com o maior número de luas orbitando à sua volta, nos revela seu magnetismo, força de comando e liderança. Então, Saturno, ele tem uma energia magnética, ele tem uma energia de poder e de liderança, justamente por conta dos limites bem estabelecidos que ele coloca. Ele atrai seguidores, ele atrai outras partes que se inspiram na maneira como ele, na seriedade com que ele trata os assuntos correspondentes a ele. É circundado por um sistema de anéis compostos por fragmentos de rocha e gelo, originados de corpos celestes destruídos por sua força gravitacional. Está relacionado com remoção de obstáculos, transformando as pedras do caminho em sabedoria e beleza. Saturno é um complexo parque de diversões que nos fala sobre saber usufruir de sua própria estrutura. Então, os anéis de Saturno são compostos de rocha e gelo originados de corpos celestes destruídos pela força gravitacional dele. E para quem observa de fora aqueles anéis, eles vão transmitir beleza. É belo observar Saturno sendo ele, no lugar dele. Então, ele está relacionado com com remoção de obstáculos e transforma as pedras do caminho em sabedoria e beleza. Maturidade. Ele vai pegar os obstáculos que ele encontrar e ele vai organizar de tal maneira que aquilo trabalhe a favor dele.
é rocha, é gelo, não importa. Ele vai organizar o que quer que seja de uma maneira funcional para ele. Ele é o gestor e aquilo que se aproxima dele vai entrar na engrenagem que funciona a favor dele. E aí ele vem aprender a usufruir da sua própria estrutura. Porque é isso, ele monta estruturas. Justamente por conta desses limites claros que ele exerce, ele faz essa administração, essa gestão, ele encaixa as peças, ele faz a coisa engrenar, funcionar. E ele monta uma estrutura muito firme e consistente que se autossustenta. E é isso, no momento que Saturno engrena na área que ele se encontra no nosso mapa e ele reconhece o poder que ele tem de gerir essa área, os assuntos dessa área e quando ele confia nesse poder que ele tem de fazer com que essa área seja autossustentável, ele consegue aproveitar ela. Ele consegue aproveitar a sua própria estrutura, porque aí ele entende que ele tá ali para fazer as manutenções necessárias, mas ele pode usufruir dessa área também. Porque se as peças que ele colocou são peças de qualidade, não tem por que ele duvidar dessa estrutura que ele criou aqui. E aí ele vai conseguir aproveitar a estrutura que ele cria. É isso.